Olá, pessoal. Eu sou a Thaís e hoje nós vamos dar continuidade, a esse momento aqui em que nós falamos um pouquinho sobre os hábitos saudáveis de vida. Hoje nós vamos falar sobre a importância de uma alimentação saudável e da importância da hidratação. Eu uso como referência aqui nessa aula o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um documento do Ministério da Saúde sobre o assunto. Bom, eu espero dessa maneira auxiliar, e fomentar esse processo de autocuidado na sua vida, pensando aí na questão do bem-estar e da qualidade de vida. No final eu trago algumas dicas, para transformar o momento da refeição num momento mais atrativo, enfim, num momento que traz realmente o bem-estar. E para isso a gente precisa deixar de lado alguns hábitos antigos que não fazem mais sentido, que não aumentam a nossa saúde, a nossa segurança, e passar a ter hábitos que são saudáveis e que ao mesmo tempo são gostosos, são prazerosos, Então, a melhor coisa que existe quando a gente quer mudar hábitos é perceber como transformá-los de uma maneira prazerosa. E então eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso, e trazer algumas dicas que auxiliam esse processo no final da aula. Bom, eu espero contribuir com vocês e vamos dar início então, Bom, primeiramente, é necessário falar aqui que ter uma vida alinhada, exige uma boa alimentação. E isso é investir em qualidade de vida, porque a alimentação saudável, ela diminui muitos riscos de problemas de saúde, E ela ajuda tanto na saúde física quanto na saúde mental, Então, eu vou falar um pouquinho dos benefícios da alimentação saudável, Então, uma boa alimentação, ela pode sim diminuir o estresse, Ela vai controlar o estresse do dia a dia. E isso não é uma tarefa fácil, mas o fato curioso é que existe relação entre o que ingerimos na alimentação, quais as condições higiênico-sanitárias dos alimentos com a nossa saúde. E além disso, uma alimentação saudável, depender do tipo de alimento, e aí precisa de um pouco de estudos, sobre o que nós queremos conseguir com aquela alimentação, ela pode também aumentar a imunidade, e a imunidade, ela é uma aliada, na nossa saúde física, para a manutenção da nossa saúde física, Uma alimentação equilibrada aí vai ter um papel fundamental no fortalecimento do nosso sistema imunológico, Então, você precisa observar como está sendo a sua alimentação e adotar orientações nutricionais para melhorar, tanto o quadro de estresse e ansiedade, mas também o aumento da imunidade, e tudo isso auxilia na prevenção de doenças. Uma alimentação saudável auxilia a questão do controle de peso, Então, quando nós ingerimos em maior quantidade alimentos que têm grande quantidade de açúcares, de carboidratos, Então, isso eleva o nível de insulina no nosso organismo e diminui esse hormônio, de maneira exacerbada no nosso organismo, atrapalha a questão da queima de gordura, Então, eu tô falando um pouquinho do carboidrato só para dar um exemplo já aqui de início de comidas que de tipos, de alimentos que nós precisamos tentar diminuir ou pelo menos fazer uma ingestão normal, No Brasil existe uma cultura de comer carboidrato em excesso, Então, se come carboidrato no café da manhã, com pão, bolo, bolacha, e aí na hora do almoço, macarrão, batata, arroz, e aí no lanche da tarde e na janta, o que acontece, Só para dar um exemplo aqui.
Isso mantém, né, o nível de insulina, que é um hormônio, né, que se ele estiver aumentado no nosso organismo, vai dificultar a quebra de gorduras, né? Então, isso facilita o ganho do peso. Então, é preciso ter esse tipo de avaliação, né, na hora de decidir o que nós iremos comer, né, e como nós iremos comer e talvez substituir alguns alimentos, né. Então, se eu comi muito carboidrato de manhã, eu vou evitar comer o carboidrato na hora do almoço, né? Balancear a nossa alimentação. Depois, no final, né, eu vou deixar alguns materiais aqui na nossa página, né? E são materiais do Ministério da Saúde que explicam um pouco, né? Explica melhor, né? E fala quais são os tipos de alimentos que nós devemos balancear. Além disso, uma alimentação saudável aumenta o nosso rendimento e a nossa disposição, né? Então, existem alimentos que tendem a nos deixar cansados. E, enquanto isso, existem alimentos que é fácil de ser digerido, né? Que vai trazer aí, que vai estimular aí hormônios que nos dá disposição, né? Então, e isso se encontra numa alimentação balanceada de qualidade. Além disso, tem a questão do aumento da memória e da concentração e muitos outros benefícios de uma alimentação saudável. Bom, então dentro dessa categoria, né, dos benefícios de uma alimentação saudável, eu vou dar aqui exemplos de alimentos, né, que podem auxiliar a aumentar a nossa imunidade e a diminuir o estresse. E aí, primeiramente, falar um pouquinho, pensando já nesse tempo, né, de pandemia, na questão dos alimentos anti-inflamatórios, né, nesse tempo de inverno, né, que as temperaturas estão baixas, nós temos uma predisposição maior para uma gripe, para um resfriado, né. Então, existem alimentos que, se consumidos, né, de forma adequada, eles trazem benefícios, principalmente nessa época do ano, né? E aqui eu trago os exemplos: gengibre, alho, vegetais verdes escuros, chá verde, própolis e as fontes de vitamina C e D. Para aumentar o sistema imune e diminuir o estresse, é necessário diminuir o consumo do café, né? E também diminuir o consumo de alimentos industrializados, né? Principalmente os que são ricos em açúcares. Né? Esses alimentos ricos em açúcares, eles tendem a tomar muito, a fazer o nosso organismo trabalhar mais, né? E isso faz com que a gente esteja desanimado, né? Não perca um pouco da disposição. E aí, nessa linha da diminuição do estresse, nós temos os alimentos ricos em triptofano, né? O triptofano é um aminoácido, né? E a função dele é ser precursor da serotonina, que é um neurotransmissor que desempenha um papel muito importante, né, no nosso sistema nervoso. Ele regula o sono, ele regula o humor, né, as nossas atividades motoras, temperatura corporal, etc. E aí, aonde que a gente acha, né, esse triptofano, né? No atum, nas amêndoas, na banana, no mel, na melancia, mamão, limão, ovos. Um outro agente aí é o ômega 3, né? Que também tem um importante aliado no auxílio do controle da ansiedade. E quais são as principais fontes? Salmão, sardinha, azeite. Um outro elemento, né, que traz benefícios em relação ao estresse é o magnésio. Ele controla os hormônios de bem-estar e do estresse, auxiliando no relaxamento e na melhora do sono. Então, as fontes, né, de magnésio, nós temos as sementes de abóbora, linhaça, chia, frutas secas, além de vegetais verdes escuros. Eu não trouxe isso aqui só para vocês tomarem notas de quais alimentos tem em cada coisa. Mas para a gente entender que
Se nós procuramos, né, alimentos que aumentam a nossa imunidade, existem alimentos certos para isso, né? E a alimentação saudável é isso, é você ter conhecimento daquilo que você vai ingerir, né? Para que serve, quais são os benefícios, né? Então, no final dessa aula, eu vou deixar aqui alguns materiais que podem ser consultados em relação à alimentação saudável, dando mais exemplos de alimentos e das funções e dos benefícios desses alimentos. Então, assim, na dúvida em relação a alimentos saudáveis, né? O que eu como e o que eu deixo de comer, né? Então, a base da alimentação, ela precisa ser uma alimentação in natura, ou minimamente de processados, né? Então, o que é um alimento processado? É um alimento que ele recebeu alguma intervenção química ali, né, na fórmula dele, né? E muitas vezes a gente nem sabe quais são esses elementos químicos que foi colocado ali para aumentar o tempo de validade, né, para conservar aquele alimento, né? E geralmente são ricos em açúcares, vários tipos de açúcar. E não faz tão bem para a nossa saúde, né? Até porque esses elementos, né, químicos, que nós nem sabemos direito o que são, não foram feitos para ser ingeridos, né? Eles são colocados ali para conservar o alimento, etc. Né? Mas o que é para ser ingerido, né? Por nós, né? Seres humanos, homens, mulheres, né? São alimentos naturais, né? Então, se você pega uma couve lá na horta da sua casa, você sabe do que é feita aquela couve, né? Ela é aquilo ali, ela é aquela couve, né? Ela nasceu ali, né? É diferente em relação a alimentos processados e ultraprocessados, né? E também nós devemos usar com moderação temperos e óleos, né? Manteiga, óleo de soja, banha de porco. Então, assim, é sempre bom dar preferência para temperos caseiros, né? Temperos naturais. E também a banha de porco, uma manteiga, um azeite, né? Então, existem óleos que trazem mais benefícios para a nossa saúde do que um óleo vegetal, né? Um óleo de soja, um óleo de girassol, que foi muito processado para virar um óleo, né? Então, vale a pena também conferir um pouquinho sobre como é fabricado e quais os benefícios desses tipos de óleo, né? E aí usar também com moderação. Então, usar sempre pequenas quantidades de processados, né? E evitar o máximo que puder os ultraprocessados, né? Que são os refrigerantes, os salgadinhos, os biscoitos recheados e tudo mais. Vamos falar um pouquinho sobre a conservação e as orientações de higiene. A conservação dos alimentos implica cuidados na compra e no armazenamento, no preparo e no consumo, né? Então, por isso que tem essa alerta, né, de prestar atenção com os cuidados higiênicos sanitários, principalmente nesse tempo de pandemia. Então, ao chegar em casa, realize todas as medidas de higiene necessárias, né, antes de manipular os alimentos comprados. Não toque em nada antes de se higienizar, troque a sua roupa, lave bem as suas mãos, o seu antebraço, lave em água corrente com sabão, passe álcool nas mãos, nos antebraços, né? E o álcool na concentração, né, de 70%. Higienize tudo antes de colocar na geladeira e nos armários. No caso de alimentos industrializados, gente, algumas embalagens podem ser lavadas em água corrente com sabão, né? Como latas, vidros, plásticos, né? E você pode lavar também as verduras, os legumes e as frutas antes de guardá-los na geladeira. E ter assim um cuidado com os alimentos que serão consumidos crus. Então, nós devemos lavar em água corrente as frutas, as hortaliças, né? Uma a uma, separadamente, né? No caso das verduras, das folhas, né? Folha a folha.
deixar de molho por 15 minutos, usar uma colher de sopa de hipoclorito de sódio ou água sanitária sem alvejante, né, para 1 litro de água, né, essa é a receita. Conservar os alimentos sempre cobertos e protegidos. A gente não deve falar, tossir, espirrar em cima dos alimentos, né? E se lembrar sempre dos utensílios e das superfícies do local que vai ser preparado, né? Então, tudo isso precisa ser higienizado também. Bom, mantenha uma rotina alimentar, né? Então, sempre que a gente fala em relação ao autocuidado, qualidade de vida e bem-estar, nós temos que ter em mente a questão da organização, né? Não é porque a gente está em casa e que os horários das refeições não devem ser respeitados, por exemplo, né? Então você precisa manter uma rotina, né? Fazer as principais refeições do dia, café, almoço, jantar adequadamente, né? Como se estivesse numa rotina de trabalho mesmo. Segundo o próprio guia alimentar, é preciso comer de forma regular, devagar, com atenção, né? E assim, uma boa maneira de controlar naturalmente o quanto comemos isso, né? As refeições adequadas e saudáveis, feitas em horários semelhantes todos os dias e consumidas com atenção e sem pressa, favorecem a digestão dos alimentos e também evita-se que se coma mais do que necessário, né? Então, quando você tem uma rotina ali, você respeita o seu ciclo, né? O ciclo que é chamado ciclo circadiano, né? O ciclo do seu corpo mesmo, né? E isso auxilia ele a trabalhar, né? A trabalhar melhor. Se ao longo do dia você sente a necessidade aí de um lanche, né? A orientação desse guia é de fazer pequenas refeições com os alimentos in natura ou os minimamente processados, né? Então tem que evitar ultraprocessados nesses lanches corriqueiros aí, né? Então comer uma fruta fresca, ou uma fruta seca, né? Como castanha, nozes, as oleaginosas, sem sal, sem açúcar, né? Então, são excelentes dicas aí para lanches rápidos. E você precisa, uma dica, né? Resgatar algumas receitas ou aprender novas, né? Eu vou falar depois no final, vou dar algumas dicas para tornar esse momento um momento de bem-estar. Mas é importante já começar dizendo, né, que a gente precisa encontrar prazer nisso, né? Para tornar um hábito saudável e mudar uma rotina, né? A gente precisa encontrar um pouco de prazer e de atração por isso, né? Então, a cozinhar em si faz bem para a saúde, né? E tem um potencial aí terapêutico. Nós vimos para trás os materiais que falavam sobre a criatividade, sobre os momentos de lazer, e cozinhar tem esse potencial, sabe, terapêutico. Então, preparar a própria comida, colocar ao alcance das mãos, né, os alimentos ali, isso faz com que você não caia na praticidade do dia a dia e que você não, e também evita que você passe a consumir mais os alimentos ultraprocessados, né? Dali você sabe quem preparou, como foi preparado, né? Foi você que preparou, como foi preparado. Além disso, né, tem esse potencial aí criativo, que é bom para a saúde mental. E quando a gente cozinha em casa, a gente tende a cozinhar, fazer coisas saudáveis, né? E com critério na higienização, etc. Bom, vamos passar agora para falar um pouquinho da hidratação, né? Então, beber água é muito importante, né? Da composição total do corpo humano, 70% ou mais é constituído de água. Então, assim, não existe dúvidas de que o quanto a água é importante para o funcionamento do nosso organismo.
A ingestão de água auxilia aí no processo de desintoxicação do organismo, ajuda a prevenir doenças, né? E conforme indica o próprio guia alimentar, ela é fundamental, né? É fundamental a sua ingestão frequente e regular. Então, a água é um componente fundamental de todas as células do organismo, ajuda a regular a temperatura corporal, o funcionamento dos órgãos, elimina toxinas, ajuda na lubrificação de mucosas e, por ser um solvente, age como um veículo de transporte de nutrientes. O ideal é consumir no mínimo 2 litros de líquidos por dia, né? Isso inclui, sim, sucos, chás, frutas naturais, né? Pode entrar nessa contagem. Mas é muito importante dar preferência para a água pura, né? E uma curiosidade é que os alimentos in natura, ou aqueles minimamente processados, geralmente eles têm água em sua composição, né? Por exemplo, o leite, né? A fruta. As frutas contêm entre 80% e 90% de água, né? E essa água, ela conta, assim, no final do dia, né? Os sucos naturais, sem açúcar ou sem adoçante, né? A água saborizada também pode, né? Aquelas pessoas que gostam de colocar ali uma fruta na água para dar um sabor, né? Então, vale a pena investir nessa mudança para tentar adquirir o hábito de beber mais água, né? E para aqueles que não conseguem alcançar a sua meta diária de ingestão de água, né? Você pode usar tipo um celular para lembrar que você precisa beber a água, né? E colocar uma garrafinha de água sempre ao seu lado, andar com aquela garrafinha. O que não pode deixar de fazer é de tomar água pura, né? E mesmo que seja aí saborizada com rodelas de limão, abacaxi, laranja, morango, né? É muito importante colocar a hidratação como prioridade na nossa rotina aí do nosso dia a dia. Então, para finalizar, eu trouxe mais um vídeo aqui com algumas dicas para tornar esse momento um momento de... Bom, gente, para finalizar aqui esse momento que nós refletimos a respeito da alimentação saudável, vou trazer algumas dicas sobre como realmente transformar esse momento num momento de bem-estar. Lembrando que nós refletimos sobre os benefícios da alimentação saudável, em relação ao estresse, à imunidade, higienização, conservação. Refletimos um pouquinho sobre os benefícios de preferir alimentos in natura, né, e dispensar esses alimentos ultraprocessados que trazem elementos na fórmula que nós não sabemos quais são esses elementos. E aí nós vamos passar um pouquinho para essas dicas aqui, pensando nessa questão do autocuidado, que é uma ruptura com hábitos que não fazem mais sentido, que não trazem segurança, não aumentam a nossa saúde. Então, como romper com esses hábitos? Para a gente romper com esses hábitos, a gente precisa transformar os nossos hábitos, né? E nos adaptar a eles, né? Para que eles passem a fazer parte da nossa nova rotina. E aí, pensando no momento da refeição, eu trouxe aqui algumas dicas. A primeira é: se alimente devagar, mastigue, né? Existem vários artigos que falam sobre a questão dos benefícios de uma mastigação bem feita, né? Coma com atenção plena, preste atenção nos elementos do seu prato, sinta o gosto, desfrute, sinta a textura dos alimentos, né? Coma devagar. Chame o pessoal que mora com você para comer junto com você. Aproveite esse momento da refeição para estreitar os laços aí com as pessoas com quem você convive. E aí, você vai transformar esse momento para você e para essas pessoas. Então, aí a terceira dica decore a mesa. Use os melhores pratos, talheres, os copos, as taças. Né? Então, faça uma coisa bonita na hora de se alimentar, na hora da refeição. Né? Você e os seus companheiros aí, quem mora com você, sua família, seus filhos,
merecem isso, né? Então, capriche na mesa. Bom, a quarta dica é: coloque um fundo musical, né? Então, não tem ideia? Procura na internet, que a internet te dá alguma ideia. Mas, enfim, uma música que não tire a sua atenção daquele momento, né? Mas que torne o momento um pouquinho mais agradável, que torne o momento da refeição harmonioso. Bom, a quinta dica: varie. Tem gente que não consegue ficar sem comer o arroz com feijão. Então, varie o arroz com feijão. Faça um risoto, faça um arroz temperado, faça um tropeiro, faça um caldinho de feijão. E varie não só, né, o prato, mas varie também os temperos, né? Sempre dando preferência para temperos naturais, né? Cebolinha, as ervas aí, pimenta do reino, coentro, enfim, alho poró, enfim, né? Tempero natural. E aí, gente, por quê? Porque comer todo dia a mesma coisa, feita do mesmo jeito, não é atrativo, né? Não é atrativo pra gente, né? A gente não senta na mesa ali 5 dias comendo a mesma coisa, preparada da mesma maneira, com disposição, né? Com atração, com vontade, né? Então, aí, consequentemente, não vai aumentar o nosso bem-estar na hora da alimentação. Bom, uma dica em relação à hidratação, que nós falamos aqui também, né, sobre os benefícios da hidratação, né, de beber água, beba água pela manhã. Leve a sua garrafinha, o seu copo d'água, põe ali do lado da sua cama e tome sempre ao acordar. Nossa, é horrível tomar água de manhã, né? Tem um monte de gente que me fala isso. Bom, é horrível quando a gente começa. Quando vira um hábito, não tem mais essa sensação, né? Esse mal-estar que dá no começo. Você precisa lembrar que você passou um tempo ali dormindo, 6, 7, 8 horas, né? Então, naquele momento, o seu corpo continuou em atividade e você não tomou água naquele momento, né? Então, é claro que quando a gente acorda, nós precisamos, o nosso corpo necessita da água, né? Para fazer aí todos aqueles benefícios que a gente viu em relação à manutenção, né? Do nosso corpo físico, dos nossos órgãos, da eliminação de toxinas, etc. Então, no começo é ruim, mas em relação ao autocuidado, e nós já falamos aqui na questão da ruptura da mente, você tem que começar fazendo, né? Colocando aquilo ali no seu dia a dia, na sua rotina, implementando hoje uma coisinha, amanhã outra coisinha, e daqui a um tempo você já adquiriu vários hábitos saudáveis de vida. E aí essa é a última dica. Não faça assim, não fale, estou fazendo dieta, né? Então, não faça dietas, mude seus hábitos alimentares. Então, assim, precisa de uma ajuda? Procure um profissional que te oriente em relação ao seu planejamento, né, a sua rotina alimentar. Mas sem ter, né, em mente aquela coisa do tipo, vou fazer dieta, porque parece que é algo com tempo pré-determinado, né? Então, daqui a um mês eu vou voltar a me alimentar com salgadinho, refrigerante e etc. Não faça dietas. Mude os seus hábitos alimentares, né? Então, tem dificuldade para tomar a água de manhã assim que você acorda? Comece aos poucos, tomando um pouquinho só de água, e com o tempo você vai aumentando, né, a proporção ali de água no seu copo. E daqui a um tempo, né, fazendo sem vontade, né, porque romper com hábitos ruins é isso. A gente começa fazendo sem vontade e dali um tempo isso transforma a nossa vida e a gente não vê mais com aquele peso, né? Então, a última dica é
lembrando mesmo, retomando mesmo esse conceito do autocuidado, que é de ruptura com hábitos que não são saudáveis, né? Então, parar com essa coisa de falar assim, vou fazer a dieta da proteína, da lua, disso, daquilo, e começar a pensar, eu vou mudar meu estilo alimentar, eu vou mudar os meus hábitos de vida. Bom, gente, esse é o final, né, desse momento aqui que nós falamos sobre alimentação saudável. Vou deixar aqui o PDF, né, do Guia Alimentar para a População Brasileira, né, que é esse documento do Ministério da Saúde que fala sobre o assunto, e outros vídeos explicando um pouco aí a questão dos alimentos processados, né, dos ultraprocessados, alimentos naturais, né? São materiais assim que eu julgo que vale a pena ser consultado. Muito obrigada por esse momento e até a próxima aula.